Ô, gente, a gente está aqui gravando o nosso quarto devocional de Páscoa e hoje o título desse devocional é Foi em meu lugar. Foi em meu lugar, foi em seu lugar que em uma sexta-feira como essa, Jesus foi pendurado numa cruz por aqueles que deveriam o amar. Jesus foi pendurado numa cruz porque Ele veio para te salvar. Jesus foi pendurado numa cruz por aqueles que deveriam o receber como o próprio Deus, como o Messias, como o Salvador. Uma das grandes razões da cruz é algo que se chama substituição. Jesus morreu na cruz para te substituir, para me substituir, para que Ele pagasse o preço que era meu e seu. A palavra de Deus vai dizer no livro de 2 Coríntios que, lá no capítulo 5, no verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, que nunca teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O certo pelos incertos, o justo pelos injustos, o perfeito pelos imperfeitos. Queridos, todos nós somos pecadores. Eu lembro uma vez que eu fui numa viagem lá para Cracolândia e entrar naquele lugar foi a cena mais forte que eu já vi na minha vida. Parece que estão entrando num mundo de zumbis. As pessoas deitam em cima das fezes, estão no meio do centro de São Paulo, fazendo sexo no meio da rua, usando droga de noite e de dia, se perdendo naquele monte de escuridão e doenças e o tráfico rolando no meio do dia. E eu lembro que eu conversei com um dos missionários que faziam parte de uma missão que atende aquele lugar, que tenta resgatar aquelas pessoas, e ele falou algo muito interessante para mim. Ele falou: Pedro, a Cracolândia não é um lugar. A Cracolândia é um estado de vida que se chama pecado. E a Bíblia vai falar que todos nós temos esse estado de vida. Sim, você também. A palavra de Deus vai falar lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram sem exceção e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Nós precisamos de Deus para ser salvo. Mas só que nós precisávamos pagar um preço. Se alguém rouba meu celular e eu pego o bandido e ele não tem como devolver o meu celular porque ele vendeu, não tem mais dinheiro, não tem com o que pagar, eu tenho duas opções. Ou eu ponho ele na cadeia e faço ele pagar a dívida, ou eu perdoo. Só que se eu perdoar, eu vou precisar comprar outro celular com o meu dinheiro. Foi isso que Deus fez por você. Nós cometemos um crime contra a santidade de Deus. Foi então que Deus, ao invés de deixar nós passarmos pelo castigo que nós merecíamos, Ele pagou o preço no nosso lugar. E como Ele pagou? Em uma sexta-feira como essa, o próprio Deus foi crucificado. A cruz foi real, a cruz foi verdadeira, dolorosa, mas só que aquele palco de horror se transformou num grande ambiente de glória e adoração a Deus, porque foi ali naquele lugar que Cristo enterrou junto com Ele todos os nossos pecados, as nossas dívidas. O livro de Colossenses vai dizer no capítulo 2, no versículo 14 e 15, que Jesus pegou toda a dívida que nós tínhamos e Ele encravou ela na cruz. Ele levou na cruz sobre Ele e que Ele triunfou na cruz sobre o diabo, sobre todo mal, sobre todo principado e potestade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o ser humano tem uma tendência de se esquecer e não ser grato por aquilo que Deus fez por ele. Mas só que Jesus passou a vergonha que você tinha que passar. Jesus sofreu a dor que você tinha que passar. Jesus sofreu o abandono que você tinha que passar.
Jesus foi abandonado por Deus na cruz do Calvário para que eu e você jamais fôssemos abandonados por Deus. E hoje, pela graça de Deus, eu e você somos salvos. E é como se nós estivéssemos em uma cela de cadeia que está com a porta aberta. E a chave que abriu essa porta é Jesus. Mas só que nós temos um tempo para sair dessa cela. Sair dessa cela significa salvação, que é seguir o caminho que Jesus abriu por meio da morte dele. Só que tem muitos que vão preferir ficar nessa cela ao invés de sair. Quando Jesus morre na cruz, ele abre a oportunidade da gente sair da cadeia da eternidade. Só que muitos preferem ficar ali. Hoje, saia dessa cadeia que se chama pecado. Entre no caminho da salvação e seja grato a Jesus, porque foi em seu lugar que ele foi pendurado naquela cruz. Seja grato hoje a Deus. Dobre o seu joelho e agradeça a Ele, como dedicando a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe e que a graça dele seja com você.